Olá meus amigos do YouTube, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo, tá? Seguindo a sequência aí de vídeo de matemática lógica aplicada na eletrônica, tá? Esse é o quarto vídeo já, tá? Para quem não assistiu os vídeos anteriores aí, o primeiro vídeo a gente postou aí sobre tabuada, adição e subtração. O segundo vídeo foi sobre multiplicação, que é um pouco mais complexo, mas cheio de bizus, né? De dicas legais. O terceiro vídeo foi sobre divisão e porcentagem, forma prática aí de aprender porcentagem rapidinho. E esse quarto vídeo vai ser sobre os números fracionários, né, como a gente está vendo aí, e os números decimais, tá? Esses dois assuntos eles andam praticamente que juntos, tá? Então vamos lá. Aqui, pessoal, o que a gente precisa entender nesse primeiro momento os denominadores aqui, tá? Como ler eles, tá? Você vê aqui que 2 é igual a meio, né? Lê-se meio, 3 é terço, 4 é quarto, aí até o décimo, né? Depois do décimo aí começa a ser avos, e depois do 100 centésimo, depois 1000 milésimo, tá? Aqui do lado tem alguns exemplos, tá? De alguns fracionários, tá? Vamos lá. Aqui, pessoal, se a gente notar aqui nesse rosa aqui, vermelho rosa aqui, tá? A gente vê que aqui embaixo é a quantidade de parte que ele está sendo dividida, tá? Então aqui eu tenho um quadrado que foi dividido em duas partes, então é duas partes. Esse aqui em 4 partes, esse aqui em 8 partes, tá? Então aqui eu peguei aqui um inteiro aqui e dividi ele em duas, um inteiro aqui em cima, certo? Um inteiro dividi em duas. Esse de cima quer dizer quantas partes eu estou usando, quantas partes está sendo utilizada. Então eu peguei um inteiro aqui, um quadrado, dividi em duas partes, só que eu estou utilizando uma. Aqui estou utilizando duas e aqui estou utilizando 4, tá? Da mesma forma, vem aqui, eu dividi em duas partes, aqui em 4 partes, tá? E aqui em 16 partes, estou utilizando 8, aqui 2, aqui 1, tá? Aqui segue o mesmo raciocínio, tá? Você vê aqui que aqui esse primeiro quadrado, ele é um inteiro dividido em 4 partes, tá? Estou utilizando uma. Aqui estou utilizando 2, aqui 3, aqui 4. Ou seja, aqui estou usando um inteiro, estou usando 100%, igual a um inteiro, ó, tá vendo? Então estou utilizando ele inteiro. Pessoal, o truque aqui, tá? Tanto por números decimais como os fracionários, ele tem um truquezinho aqui, tá? Que eu uso ele como bizu para mim próprio, tá? Eu considero que esse inteiro aqui é como se fosse uma coisa, um objeto, a gente gosta de falar muito em frutas, né? Que é o que dá para ser dividido, né? Uma fruta, uma pizza, é coisa que dá para ser dividido. Não dá para você dividir um celular no meio, não dá para você dividir uma cadeira no meio, não dá para você dividir um carro no meio. Então você começa a colocar coisas que seja mais fácil de cortar, vamos dizer assim, né? Então aqui vamos dizer que isso aqui seja um limão, eu cortei em 2 pedaços, então ficou com 2 partes. Então aqui é um meio, então ficou 2 metades, 2 meios. Peguei uma laranja aqui e dividi em 4 partes, tá? E dei 2 para João, para Antônio, coisa desse tipo. E aqui peguei também uma coisa e dividi em 8 partes, tá? Então aqui tudo é um objeto. Peguei aqui uma barra de chocolate, dividi em 8 partes, coisa desse tipo. Então, na realidade, ele é um inteiro e a gente divide em quantas partes precisa, tá? E dessas partes a gente tem essa divisão. Então é mais ou menos isso a dica, tá? Pega um objeto, uma coisa, e uma fruta, e divide ela em alguns pedaços. Peguei uma melancia que e dividi em 2 pedaços. Eu comi uma, guardei a outra. Pronto. É mais ou menos assim, tá? Então essa é a dica aqui para você entender aqui mais ou menos os números fracionários, tá? E que assim é pouco usado, mas precisa entender isso, ter essa ideia disso, tá? Tranquilo? Já aqui, pessoal, do outro lado, os números decimais, você vai entender essa réguazinha aqui, tá? Você vê que ela começa aqui do 0 e ela vai até o 1, tá? Do 0 a 1, ou seja, 1 inteiro, tá? É a mesma coisa se fosse aqui, ó,
você vai pegar aqui um inteiro e vai dividir em 4 partes, sobrou, né, 25 para cada um, coisa desse tipo. Então aqui segue praticamente o mesmo raciocínio. Eu pego um inteiro e vou dividir ele em 10 partes, tá? E tem até um exemplozinho aqui embaixo, ó, dividir ele em 10 partes. Veja que os fracionados também, por isso que tem correlação com os fracionários, ó. Por quê? Porque se eu pego um inteiro, tá? Que eu tenho o número 1, até o número 1 é um inteiro. Aí eu tenho aqui a 10ª parte, né? A 2ª parte, 3ª, 4ª, 5ª. Quando chega aqui no meio, 0,50 é a metade. É como se fosse esse aqui, ó, um meio, tá? Como se fosse dividido um inteiro em 2 meios. Então esse meio aqui tem 0,50 é como se fosse aqui a metade desse quadrado. Então é mais ou menos assim. Então pegamos aqui, no exemplo aqui, foi dividido em 10 partes, ó. A gente pegou um inteiro. É como se eu tivesse pegado aqui esse quadrado e dividido ele em 10 partes, tá? Então, você vê aqui, ó, que 1/10 aqui é como se fosse 0,1, tá? 0,10, tá? Mas eu vou explicar isso aqui direitinho para vocês entenderem. Por quê? Porque essa relação aqui eu faço com frutas para ficar melhor, né? Que fosse um limão, uma laranja dividido em 2, fica 2 partes, tal. E aqui a gente coloca como fosse dinheiro, tá? Como fosse R$1 aqui. Então aqui é R$1, dividir duas moedas de 50 centavos, cor desse tipo. Vamos seguir, tá, pessoal? Vamos lá. Aqui, pessoal, eu coloquei tanto um como o outro, tá? Eu coloquei aqui um inteiro, tá? Aí aqui a 11ª, as partes dele aqui, tá? A 10, a 20, 30, 40, 0, até 0,50, 0,60, até completar um inteiro aqui, tá? Então você vê essa regra como fosse um inteiro. Quando vê esse bichinho aqui, um quadradinho desse como fosse um inteiro. Podemos representar um décimo de duas formas, tá? Ó. Então o décimo, ó, o número fracionário, ele pode ser representado pelo número fracionário, que é 1/10, como ele também pode ser representado pelo número decimal de 0,1, tá? Ok? Então ele pode ser representado dessas duas formas, por isso que há essa relação entre eles, tá? Eu coloquei aqui um exemplo aqui, tá? Aqui do lado aqui, dá para vocês verem aqui que tem esse exemplo, tá? Vejam aqui, ó, esse primeiro quadrado aqui ele está dividido em 2, né? Tá? Peguei o 1, ó, 1 de cima e dividi em 2 partes. Quando eu divido ele em 2 partes, ele se transforma em 0,50, tá? Porque é 2, um é como se fosse R$1. Então eu dividi 2 aqui, ficou 50 centavos. Ah, peguei 2 partes aqui de laranja, vendi uma parte por 50 centavos e fiquei com 50 centavos. É mais ou menos assim, tá? E por aqui vai. Se eu pegar R$1 e dividir por 3, vai dar 33 centavos, né? Assim, mais ou menos. Então peguei aqui R$1 e dividi ele para 3 pessoas. Aí ficou 33 centavos. Eu peguei R$1 e dividi para 4 pessoas. Vai ficar 25 centavos para cada um, ó. Seguindo a setinha aqui, dá 25. Depois do 20, vem 25, ó. Peguei R$1 e dividi para 5 pessoas. Vai dar 20 centavos para cada um, tá? E aqui vai dessa forma, tá? E aqui vai dessa forma aqui, ó. Tanto aqui em cima como aqui embaixo, ok? Então é dessa forma que vai... tem que se ter o raciocínio e se aprofundar mais, tá? Vamos aqui para o próximo, ó. Tabelas abaixo de 0,05, tá? Tomando as partes, fracionário, tá aqui, ó, um meio e decimal dessa forma, né? Então é assim que isso é representado. Vamos aqui, abaixo de 50, tá? Então eu pego aqui, dividir em 2 partes, ficou 0,50, tá? Aqui, ó, dividir esse 1 aqui, dividir no meio, do 0 até 1 no meio. 33 dividir em 3 vezes, ó. 25 dividir em 4 vezes, né? Se eu pegar R$1 e dividir para 4 pessoas, vai dar 25 para cada. E se eu pegar aqui, dividir para 1 para 5, ó, vai dar 20 centavos, tá? Ó. Beleza? Então mais ou menos assim que funciona. Já aqui, ó, eu pegando aqui um fracionário 3/4, tá?
e o decimal 0,75. Aí você me pergunta, poxa, 3/4 e 0,75, por que disso? Porque é o seguinte, o 3/4 aqui, o que é que ele quer dizer? É que se eu tenho um objeto em 4 partes aqui, tá? Se eu peguei aqui, eu tenho R$1, aí eu comprei, vamos dizer que de R$1 aqui eu gastei 75 centavos, eu gastei 3 partes dele, ó, que ele está dividido em 4, é para ser 25, né? Cada parte, né? Que eu dividi ele em 4. Se eu peguei R$1, se eu for dividir ele em 4, ele vai dar 25 centavos. Só que eu gastei 3 dessas partes, sei lá, utilizei para alguma coisa, eu dei, eu vendi. Então 3 partes dela representam 25, com mais 25, 50 e com mais 25, 75. Ou seja, sobrou só 25 centavos. Então eu utilizei quase todo, tá? Então é assim que funciona. Aqui eu dividi em 10 vezes. Então eu posso dividir um inteiro em quantas partes eu quiser. E você só se lembrar que o inteiro ele é como se fosse um real. Aí você vai só descontando aqui. Então quando você olha aqui para o fracionário, você já lembra do decimal, o decimal do fracionário, que é tudo certinho. Então pessoal, é mais ou menos aí, mais ou menos dessa forma, tá? Eu espero ter ajudado aí a vocês aí de alguma forma aí nesses vídeos, tá? Na realidade o sentido que é mais ajudar, tá? Então assim, espero ter contribuído com vocês, ok? Um abração, fique com Deus, até a próxima.